Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Coffee and Resistance Literature. E hoje, no terceiro episódio, traremos a obra Kindred Laços de Sangue, de Octavia Butler. Nós somos as discentes Luísa Queiroz, Adriele Ferreira e Denise Souza, do curso de Letras Língua Inglesa da Universidade Federal do Pará, campus Bragança. A autora da obra, Octavia Butler, foi uma das primeiras mulheres negras a escrever ficção científica e a fazer sucesso no gênero, a área da literatura que até então era grandemente dominada por homens brancos. Ela ficou conhecida como a Dama da Ficção Científica. Butler foi filha de um engraxate e de uma empregada doméstica. Por isso, muito antes dela ser uma grande representante da ficção científica, ela teve que enfrentar muitas dificuldades, como a pobreza, ela tinha dislexia, teve que enfrentar o racismo, tanto na área universitária quanto no meio literário. Hello, eu sou a Adriele e eu vou falar um pouco sobre a apresentação do livro. Bom, a história ela é ambientada na década de 70, no século XIX, e é narrada em primeira pessoa, no qual a gente vai ter a Dana como protagonista, uma mulher negra que vive na Califórnia nos anos 70 e volta no tempo. Mais precisamente para o ano de 1815, no sul dos Estados Unidos. É um local que é muito perigoso para uma mulher negra, e uma mulher principalmente que é instruída, culta e sozinha, que é o caso da Dana. É válido ressaltar que no ano de 1815 foi um período de pré-guerra de secessão nos Estados Unidos. Nessa época, a escravidão ela estava no auge mais devastador, o que é um problema para Dana, porque lá ela não tinha garantia alguma de liberdade. Mas infelizmente ela vai precisar lidar com isso, pois as viagens no tempo para o passado vão se tornar frequentes, e o motivo é que o antepassado branco da protagonista está em constante perigo. Dana, ela tem consciência de que sua situação não é tão simples e ela pensa em meio de acabar com seu sofrimento. Então, ela vai entender que tem uma missão com essas viagens no tempo. E essa missão seria mudar positivamente, pelo menos um pouco, o curso das coisas e de seu futuro. Podemos iniciar a discussão através do título da obra, Kindred, que na tradução literal é parentesco ou parente, e já nos deixa subentendido pelo título a ligação de ancestralidade entre os personagens do passado e do presente, no qual isso é um fator de motivação para que ocorra as viagens do tempo. A protagonista Dana, ela acaba sendo colocada em perigo pelo fato dela ser uma mulher negra, instruída e culta. E estando na época da escravatura, ela vai se ver obrigada a ajudar um de seus ancestrais, que no caso é Rufus, seu bisavô branco e filho de pais escravocratas. Por isso, a questão da ancestralidade é um fator determinante da história. Podemos até falar um pouco sobre a questão de que é um dos pontos altos da história, pois para que a linhagem de Dana continue viva, ela vai precisar manter Rufus a salvo, mas isso a gente vai entender que é devido
aos seus destinos, ao destino dos dois estarem interligados. Outro ponto importante de análise na obra é a relação de poder, que seria vinda do homem branco escravocrata sobre o homem negro escravizado. Na obra, o personagem Rufus, apesar dele criar uma afeição por Dana, ele sempre reafirma a posição em que ela está, por ser uma mulher negra naquela época, e ele coloca-se como opressor e ela como oprimida. E o Rufus, ele foi condicionado a isso desde criança, por influência do meio em que ele vivia e também pela relação violenta e abusiva que ele tinha com seu pai. Um exemplo está no capítulo Incêndio, quando o Rufus tenta atear fogo na cortina do quarto e a Dana chega a tempo de impedir e questiona o porquê ele estava fazendo aquilo. Então ele responde, por ter me batido, olha, ele se virou e levantou a camisa para que eu pudesse ver os vergões compridos e vermelhos cruzando sua pele. E vi marcas antigas, cicatrizes feias de pelo menos uma surra muito pior. Ele disse que peguei dinheiro de sua escrivaninha e eu disse que não peguei. Disse que eu estava chamando ele de mentiroso, então me bateu. O Rufus falou isso nesse momento e nos mostra que essa relação abusiva em que o pai dele oprimia levou ele a se tornar-se um opressor no futuro, apesar dos esforços de Dana, ao decorrer da história, de tentar mudar as concepções de Rufus. Finalizando nosso podcast com as últimas contribuições desta análise que nós fizemos da obra, podemos afirmar que a obra ela vem mostrar o cotidiano escravista e a protagonista, através da viagem no tempo, ela é obrigada a viver na pele os horrores da escravidão. E como a personagem Dana descreve ainda no capítulo do incêndio, no qual mencionamos anteriormente, ela fala: já tinha visto pessoas serem surradas na televisão e nos filmes, já tinha visto sangue falso nas costas delas e ouvido gritos bem ensaiados, mas não havia ficado perto e sentido o cheiro do suor, nem ouvido as súplicas e orações das pessoas humilhadas diante de suas famílias e de si mesmas. Bom, diante disso, algo que nós podemos extrair desta obra é o fato de que até hoje é minimizado a questão do racismo e do que foi a escravidão. E a Dana, apesar de ser negra, não tinha noção da dimensão do sofrimento que os seus antepassados viveram. E só vai conseguir ter noção disso, desse sofrimento, vivendo na pele e estando lá, vivendo presencialmente. Essa é uma das principais obras de Octavia Butler, que veio revolucionar a literatura de ficção científica, evidenciando o protagonismo negro e narrando as histórias sob a perspectiva do oprimido.